Queridas irmãs, queridos irmãos, o dia de Todos os Santos é um dia que, é claro, deve nos levar em sintonia com aquelas pessoas proclamadas santas pela igreja e pessoas que viveram a radicalidade do Evangelho na sua época. Mas não é somente isso. O dia de hoje nos faz compreender melhor o que é a santidade. E nós já começamos a compreender o que é a santidade, lembrando justamente dessas pessoas, dos santos. E eu tenho que entender o seguinte, que o santo é uma pessoa como nós, como qualquer um de nós. O santo foi uma pessoa de carne e osso. Foram homens e mulheres que viveram como nós, como todos nós. Então, se eu pego Francisco, pego Clara, pego Benedito, enfim, Antônio, eu vou ter homens e mulheres que são como nós. Mas qual é o diferencial deles? Eles entraram de uma forma consciente num caminho de transcendência. E tentaram, na sua época, da sua maneira, viver radicalmente a mensagem de Jesus Cristo. É isso que caracteriza um santo. E nós todos, quer dizer, se eu participo de uma religião, eu não estou participando de um clube. Eu não estou participando de uma escola. Eu não estou participando simplesmente de um grupo de pessoas. Eu entro numa caminhada de transcendência, de mudança, de transformação, de conversão constante. E essa mudança de conversão, ou essa mudança para a conversão, para a transcendência, é o caminho de santidade. Nós todos somos convidados a sermos santos. E santidade não é algo longe de nós. É algo que deve estar muito próximo de nós. Nós nos recorremos aos santos para a sua intercessão, mas esquecemos que nós também temos que ser santos. Que nós temos que buscar a santidade. E o essencial é isso. Não é alcançar algo dos santos, mas é buscar a minha própria santidade. Depois tudo virá por acréscimo. Mas eu tenho que buscar a minha santidade. E a segunda leitura de hoje, que é a primeira carta de São João, aliás, eu recomendo, sempre leiam a primeira carta de São João, é fantástica. Ele diz assim, nós somos filhos de Deus, e somos mesmo. Essa é a nossa essência. E ser santo, filho de Deus, é a mesma coisa. Mas existe aí uma pequena diferença. Eu sou santo a partir do momento que eu vivo conscientemente como filho de Deus. Todo ser humano é filho de Deus. Todo ser humano é amado por Deus. Todo ser humano possui dentro de si uma semente de mostarda, uma força incrível, que pode fazê-lo transcender para o bem, para a luz. Todo ser humano possui isso. Agora, existem seres humanos que alimentam isso através da sintonia com Deus e transcendem. Outros seres humanos, infelizmente, não. São filhos de Deus, mas não vivem como tais. E o santo é aquele que se caracteriza como aquele que vive conscientemente a sua natureza de filho de Deus. Esse é o santo. Nós somos filhos de Deus e somos realmente. E eu vivo como tal. E no evangelho de hoje, nós temos uma cartilha de como viver como filho de Deus. O que significa isso? Viver como filho de Deus. É viver como bem-aventurado.
Filho de Deus, santo, bem-aventurado, tudo isso são sinônimos. O bem-aventurado é um santo. E aí o Cristo, no Evangelho de Mateus, quando ele sobe a montanha, podem preparar, que aí vem algo de fundamental, algo de muito importante. Tá? Essa é uma linguagem típica de Mateus. Quando ele sobe a montanha, aí vem, pode se preparar, uma mensagem em tanto. O Cristo, então, com as bem-aventuranças, ele nos traz exatamente a característica do santo. Daquele que vive ou procura viver a santidade na sua época. E são critérios muito gerais, que cabem em qualquer época, em qualquer situação. Ele começa dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito. Ao contrário de outro evangelho, que é Lucas, Mateus vai traçar uma cartilha da santidade. Lucas não, Lucas vai falar das pessoas marginalizadas. E Mateus não, Mateus vai falar de uma cartilha, vai falar de passos para a santidade. E o primeiro passo é ser pobre em espírito. E o que quer dizer pobreza em espírito? Não quer dizer de forma nenhuma uma mentalidade estreita, mas quer dizer a humildade que eu tenho que ter diante de Deus. Ou seja, diante de Deus que eu tenho que me curvar. Por quê? Porque só Ele é absoluto. Nós, muitas vezes, somos tomados por um orgulho que é absurdo. E todos nós somos uma poeira de vento que passa por aqui. Uma poeira de vento que pode fazer muita coisa, mas é uma poeira de vento. Ou seja, nós somos pessoas que estão de passagem simplesmente por aqui. A qualquer momento nós partimos dessa existência. A qualquer momento nós podemos partir. A vida é passageira. E eu só posso me curvar diante de um ser. E esse ser é Deus. E justamente diante desse Deus eu me curvo, e aqui eu tenho a humildade realista. Não a humildade falsa, mas a humildade realista. Em que eu sou uma poeira de vento, eu estou passando por aqui, eu sou uma pequena areia nesse universo, e eu me curvo diante do universo de Deus. E eu tenho consciência de tudo na minha vida é passageiro. Tudo que eu tenho, um dia eu vou perder. Tudo que eu tenho é só para que eu possa administrar bem e usufruir. Ponto final. Nada é meu. E ninguém é de ninguém também. Nós todos somos pessoas que passam por esse universo. Essa é a pobreza em espírito. E quem atinge isso, atinge uma grande liberdade. Uma grande liberdade, é a liberdade do santo. Agora, não é só isso ser santo. Ser santo, bem-aventurado, é aquele que é aflito. Aflito por quê? Porque eu não sei quando é que eu vou partir. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 50 anos. Mas eu não sei. Então existe uma certa aflição em mim, em acontecer, em fazer, em realizar, em ser. Essa aflição o santo tem. Ele não é um ser acomodado, um ser pacato, um ser que deixa as coisas como estão. É um ser que vai e realiza. Por quê? Porque ele não sabe quanto tempo ele tem. Nós sabemos que cada minuto a mais no relógio é um minuto a menos para nós. Mas por isso é que nós somos aflitos em fazer. Mas o bem-aventurado é aflito, mas ele não é desesperado. O desespero é outra coisa. O desespero é o pânico, é o medo diante da vida. O bem-aventurado, além de ele é aflito, mas ao mesmo tempo ele é manso. Ele possui a mansidão. E o manso aqui não é de forma nenhuma, como eu já disse, o pacífico. É aquele que possui a mansidão. É aquilo que nós dizíamos quando eu fazia história, o curso de história, é a paciência histórica. Ou seja, eu sei que as coisas não vão mudar do dia para a noite. Eu sei que eu tenho que ser aflito em fazer a minha parte.
Mas eu tenho que ter consciência que as coisas não mudam da noite para o dia. Muitas vezes as coisas demoram para mudar. Muitas vezes a mentalidade demora para se transformar. Mas um dia vai. Graças à minha atuação, graças à minha fala, graças à minha atitude, eu vou deixar alguma coisa aqui. Eu vou plantar alguma coisa aqui. Mas eu sou aflito em fazer, mas ao mesmo tempo não busco o resultado. Eu sei que o resultado vai vir. A minha vida não é um negócio que tem que dar certo. Não é um negócio que tem que dar o resultado. Eu não sou uma empresa. A minha vida é uma busca de sempre fazer e tentar. Tentar e levantar. Cair e levantar. E tentar novamente. E realizar. Agora, o resultado, os frutos, talvez nem eu vá colher. As outras gerações irão colher. Mas o meu prazer é fazer, é realizar. Isso é mansidão. Mas o santo, o bem-aventurado, não é só aquele que possui mansidão, é aquele que possui misericórdia. São os misericordiosos. E o que é misericordioso? É aquele que compreende as pessoas. O misericordioso não é o bonzinho. Aquele bonzinho que a gente estereotipa também, né? Mas é a pessoa que compreende o outro na sua estrutura humana. E se autocompreende também. Por isso que ele alcança misericórdia. Porque ele é compreensivo e alcança a compreensão dos outros também. Porque ele sabe compreender as pessoas. O santo é aquele que procura entender cada pessoa dentro da sua situação. Agora, o santo, ele é aquele que é puro de coração. E pureza de coração aqui tem a ver com transparência. Puro para Jesus Cristo é transparência. Não tem nada a ver com moral sexual, nada disso. A pureza de coração tem a ver com a sinceridade. Tem a ver com a transparência. E olha que muitas vezes nós estamos dentro da igreja e percebemos artimanhas, percebemos estratégias, percebemos pessoas agindo de uma forma como se fosse serpente. E isso não é atitude de santo, isso não é atitude cristã, de filho de Deus. O cristão, o filho de Deus, é honesto, ele é sincero, ele é franco, ele joga limpo, ele olha no olho, ele fala na cara, e ponto final. É assim que é o santo. Isso pode não agradar a todos, como nós vamos ver, mas isso nos dá uma paz tremenda, porque nós estamos jogando limpo. E quanto mais limpo eu jogo, melhor eu sou, mais santo eu sou. E não tem que acontecer nada comigo, porque eu estou jogando limpo. Quem esconde, quem vive na obscuridade, esse sim, esse tem que tomar muito cuidado. Mas quem joga limpo, em qualquer situação, esse pode dormir tranquilo, porque ele não tem o que esconder. E o cristão que é cristão, ele joga limpo. Agora, o bem-aventurado, ele tem fome e sede de justiça. Por quê? Porque o santo não pensa em si mesmo só. Ele não é uma pessoa egoísta. Ele não quer a sua salvação. Ele quer a salvação de todos. Por isso que ele pensa na vida de todos. O santo é aquele que luta por uma sociedade melhor. E se vocês olharem os santos, vocês irão perceber isso. Os santos proclamados pela igreja. Foram todos homens e mulheres que lutaram e se comprometeram com a vida dos outros. E não com a sua própria vida. Eles tinham fome e sede de justiça. E quando eu falo em justiça aqui, não é só a questão da justiça em termos pessoais. Mas é a justiça social mesmo. Olhem Francisco de Assis. Francisco de Assis, a pós-modernidade, transformou Francisco de Assis no quê? Num santo ecológico. É aquele santo com a pombinha no ombro, ou então o carneirinho aqui, ou enfim, os animais pertinho. Não é? Francisco, ele não é um santo ecológico.
Francisco é o santo da pobreza. Ou seja, Francisco era um filho de uma família burguesa, tinha tudo para viver uma vida de burguês, de luxo. Ele se encontra radicalmente com a miséria da sua época e faz a sua opção. Ele larga tudo o que ele tem. Foi a sua maneira de viver a radicalidade do Evangelho. Ele larga tudo o que ele tem e vai viver com os miseráveis. O problema é que os miseráveis daquela época viviam no mato. E aí sim Francisco vai estar em contato com a natureza. Mas não é que Francisco é um santo ecológico. Ele é um santo que vai de encontro à natureza humana, isso sim. E vai protestar contra a injustiça social. Ele é um santo revolucionário. Não um santo ecológico, de paz e amor. Não é isso. É um santo muito sério. Então a santidade é muito séria. É um compromisso que eu tenho com aquilo que é certo. Essa é a santidade. Por isso que os santos são perseguidos. Quanto menos perseguido eu sou, quanto mais legalzinho eu sou, pode ter certeza, eu estou longe da santidade. Quanto mais legalzinho eu sou, eu estou sendo um concordino com todo mundo. Eu digo para essa que critica aqui, eu digo que ela está certa, para ele que diz o contrário, eu digo que ele está certo também, e tudo bem. Basta concordar com todo mundo, você vai ser muito legalzinho. Só que você não vai mudar nada. Está sendo falso. Não está sendo santo. E é aqui que o santo constrói a paz. Aquele que promove a paz. Mas o que é paz, afinal de contas? Fala-se tanto em paz. Paz é um espaço social onde a vida é possível. Se nós não tivermos isso para todos, nós nunca viveremos em paz. Paz é onde todos os seres humanos podem viver. E aqui entra um problema seríssimo para nós. Nós somos um país cristão. Um país que louva muito a Deus. Mas é um país que não vive em paz. Então alguma coisa está errada. Por que não vive em paz? Porque nós estamos no 84º lugar no mundo de qualidade de vida. 84º do mundo. E somos aí a 8ª, a 7ª potência do mundo. Isso não é um país de santo. Isso não é um país que louva a Deus. Enquanto que se eu for para a Suíça ou para a Dinamarca, lá eu vou viver tranquilo. Numa boa. Numa boa. Eu vivi 10 anos sem me preocupar se eu deixei a janela aberta, se eu deixei a porta aberta. Nada. A minha sobrinha, que é australiana, ela diz, a primeira coisa que ela se assustou aqui no Brasil, quando ela veio a primeira vez, é grades na janela, grades nas portas. Pô, aqui a turma vive trancado. Aí quando ela foi então para a casa da sogra, a sogra mora num condomínio fechado. Ela falou, pô, isso daqui é uma cidade medieval. Que país é esse? É um país cristão. É um país cristão nada. Não é um país cristão. Santo constrói outra coisa. Santo constrói justiça, educação boa, paga bem policial, paga bem professor, distribui renda e assim por diante. Santo vai à rua, protesta contra as coisas erradas, não deixa de desviar dinheiro da saúde. Santo é aquele que o presidente não precisa ser tratado no Sírio-Libanês. O próprio presidente diz, eu melhorei a saúde, então eu vou para o SUS. Eu fiz bem para a saúde, então eu vou lá, porque a saúde eu cuidei da saúde. Isso é um país de santos. Esse que é o ponto. Então que cada um de nós tome conta da sua santidade. Nós não vamos mudar o mundo, mas nós podemos contribuir sim para a mudança para as próximas gerações. E eu gostaria de só terminar com uma frase, que é uma frase de um autor irlandês chamado Bernard Shaw. E Bernard Shaw tem uma definição muito boa de santo. Ele diz assim, santo é aquele que provoca mudanças, porque a lei da mudança é a lei de Deus. E é isso mesmo. A lei da mudança é a lei de Deus. Nós viemos aqui para mudar. Nos mudar e mudar o mundo.
E cada um que se esforçar nisso vai contribuir para uma mudança onde todos possam ter vida e vida em abundância.